Eu tenho uma pergunta para você. O que te faz vibrar? Sabe? O que te eleva? O que te coloca numa, assim, numa situação de êxtase? Vamos continuar o nosso vídeo de hoje? Vamos ver? Vamos lá. O que te faz vibrar? Todo ser humano tem alguma coisa que faz com que a autoestima suba lá no topo, principalmente nós mulheres. Algumas se sentem assim quando praticam exercício físico, outras quando colocam aquele vestido favorito, outras quando fazem aula de pilates, pole dance, alguma dança que ela goste, outras quando dançam sozinhas na frente do espelho. Sem exceções, todas têm alguma coisa que as faz vibrar. Sentir-se incríveis, maravilhosas, sexys. E se você concorda com isso, é porque ainda descobriu. Se você não concorda com isso, é porque ainda você não descobriu o que te dá o tchan. Vamos descobrir qual é? Vamos lá. Então, o autor continua aqui dizendo, olha, que desde muito nova ele percebeu que, né, fazer vibrar era estudar. Gente, é incrível. Eu também tenho essa mesma percepção. O que me fazia com que eu me sentisse super bem era estudar e tirar nota máxima. Aquilo me dava uma alegria. Eu ficava assim, sabe? Poxa, minha estima é lá em cima. Eu amei estudar inglês desde a primeira vez nos meus 12 anos, né? E, sabe, eu tirava 98, 100, 98. Pena que eu não tenho as provas para mostrar a vocês. E, né, acabei me desfazendo. Mas, assim, tirar a melhor nota da turma. Minha mãe nem ligava para isso, ela nem sabia. Mas como eu me sentia poderosa, entendeu? Em saber, principalmente inglês. Aí as minhas colegas vinham, Denise, me ajuda, Denise, me... Sabe, era muito prazeroso. Por isso que eu me identifiquei muito com o estudo e foi através do estudo que eu realmente existi. Eu me via através do estudo e eu aprendi a gostar de estudar. E depois, quando eu fiz outra faculdade, eu aprendi a gostar de ler, porque é exercício, né? Você vai exercitando. Então, o autor diz, eu me senti o máximo quando estava aprendendo algo novo. Eu também, por isso que eu gosto de compartilhar, né? Seja algum idioma ou algo referente ao trabalho. Se eu passasse muitos dias parado sem aprender absolutamente nada, começava a me sentir péssima. Se você já sabe o que te faz vibrar, ótimo. Comece a introduzir isso cada vez mais no seu dia a dia. O que você gosta de fazer? Se é preparar um prato gostoso, se é se maquiar, se, né, como falou aqui, vê aquilo que você gosta e comece a fazer, porque isso vai te elevar mais. Se você ainda não sabe o que te causa essa sensação incrível, deveria começar a experimentar coisas novas. Se não tem nada, comece a experimentar para descobrir o que é que você gosta de fazer. Como aula de dança, aula de pilates, qualquer outra coisa que tenha interesse. E se não gostar, parta para uma próxima. Se aquela não te agradar, tem gente que eu particularmente não gosto de musculação, embora saiba que preciso, né? Mas foi uma das coisas na academia que quando eu comecei, o professor até falava, Denise, tchauzinho, mas não foi uma coisa que me atraiu. Hoje eu me arrependo, eu deveria ter, né, começado, se ele tivesse me falado mais coisas sem ser o tchauzinho, talvez tivesse me atraído, mas o que ele me passou realmente não vi vantagem no tchauzinho. Para mim não era. Você só vai saber tentando isso, e isso também, gente, é uma forma de autoconhecimento, que nós já vimos nos outros vídeos anteriores. A gente se conhecer, né? Esse já é o terceiro vídeo. Quarto agora, né? Agora já é o quarto. Nós vamos falar hoje sobre timidez e vergonha também. Você é tímida ou foi silenciada a vida toda? Na realidade, eu me enquadro aqui nesse perfil porque eu era uma criança, talvez até silenciada em alguma fase da minha vida.
talvez tímida. Eu sei que eu não me expressava, não tinha muito esse espaço, eu acho que para me expor, né? E aí eu era aquela criança bem retraída, introspectiva, em algumas situações. Em algumas situações. Essa frase é extremamente forte, mas pelo menos em algum momento da vida foram silenciadas, viu? Foi, né, que nós vimos. Muito ainda crianças, muito crianças, às vezes a gente é silenciado. E aí ele fala aqui, olha, eu pude presenciar isso dentro de casa com a minha irmã Luciana. Nossa família sempre foi muito rígida. Isso teve um peso muito grande sobre a minha irmã pelo simples fato dela ser uma mulher. Em geral, as mulheres são mais reprimidas, né, gente? E às vezes a gente não consegue se expor e acaba se silenciando, não podendo. Até porque a minha geração, talvez as gerações de alguns desses, a gente não podia opinar, né? Criança não tinha o direito de falar. A gente tinha que se silenciar mesmo. Ela era aquela criança quietinha, super obediente, que não dava trabalho e que nem podia dar trabalho para não sofrer as consequências. Eu já era um pouco hiperativa, mas era muito obediente, né? Muito obediente. E trabalho eu sei que eu dava, mas eu sofri as consequências, né? Recentemente eu até estava me lembrando que a questão da baixa estima vem quando a gente é calado e alguém, né? A gente faz uma arte e aí a mãe fala: você não faz nada direito, você está banada, né? Eu vivia quebrando os porta-joias dela acho que é porcelana, eu não sei. Eu quebrava as coisas e isso deixava ela muito irritada, né? Porque eu era muito estabanada, menina, estabanada, né? E isso vai podando a gente, né? Porque você acaba não podendo se expressar muito. E eu era muito questionadora, sempre fui muito questionadora e fui muito silenciada durante muito tempo, muito silenciada, porque eu perguntava as coisas, eu queria saber, ou eu dizia o que eu queria fazer, e aí ela me podava. Então, isso é muito ruim, né? Principalmente nós, mulheres. E assim ela cresceu, né? Silenciada, como se fosse uma máquina de agradar a todos. Eu, durante muito tempo, fui uma máquina de agradar a todo mundo, para não desagradar as pessoas, né, para ser considerada boazinha, porque ela me comparava muito com outras crianças, crianças da igreja, crianças de vizinho, e aí, por ser comparado, isso rebenta com a autoestima da gente. Então, ela era totalmente insegura e se cobrando muito. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito por conta dessa história, e talvez até vocês aí, né? Foram necessárias algumas sessões de terapia, eu fiz muitas também, e bastante autoconhecimento para que ela finalmente quebrasse essas correntes que os outros colocaram nela desde a infância. Eu super indico terapia. Quem fala que terapia não resolve, eu posso afirmar para vocês que faz muita diferença. Porque é através da terapia que a gente se conhece, a gente começa a ter o autoconhecimento, quem nós somos. E é importante a gente se conhecer. Timidez e vergonha estão diretamente ligadas à autoestima e pode ser um grande problema. Super verdade isso, gente. Eu tinha muita vergonha. Até porque a timidez e a vergonha te impede de ser quem você realmente deseja e de tomar decisões, de tomar determinadas ações. Eu comecei a ser professora aos 21 anos e a minha timidez, eu tinha que me posicionar em público, então o falar em público, o começar a me expor veio muito jovem, porque eu fui descobrindo que eu podia isso, né? Através da minha formação, principalmente normal, né? Que eu me posicionava e as professoras me chamavam muito, me requisitavam muito, porque, né, eu aparecia em sala de aula e aí elas me cobravam muito eu era envolvida para fazer essas coisas, né, me chamavam. E isso acaba, porque a vergonha acaba, né, te impedindo de tomar ações.
Então, a minha profissão e depois a profissão como assistente social me levou mais ainda para falar em público. Isso me estimulou muito. Elas te limitam e te impedem de despertar todo o poder que está dentro de você. Então, realmente, essa timidez, essa vergonha, isso tudo teve que vir pela profissão. Teve que morrer pela profissão. A timidez por estar associada a crenças limitantes do tipo de educação que foi dada à criança, ao medo de críticas e julgamentos e outros diversos fatores. Quando você deixa de falar ou de fazer qualquer coisa por vergonha e medo que vão pensar, você está simplesmente entregando seu poder para os outros ao invés de assumi-lo, já que está mais focado no que vão pensar e não no que você realmente deseja. Isso pode trazer muitas frustrações e arrependimentos futuros. Verdade, muito verdade. Eu me lembro muito que, às vezes, em sala de aula, eu tinha uma dúvida, mas eu tinha vergonha de perguntar, de me expor. E uma fase muito ruim para mim na educação foi quando eu fui fazer IBEU, né, curso de inglês, com 12 anos. E por conta dessa timidez excessiva, dessa vergonha de me expor, eu repeti várias vezes, porque a média era 7 e eu perdia com 6,5, 6,8, porque na hora da prova oral eu não me posicionava. Não me posicionava porque eu não tinha nem opinião, às vezes, em inglês, quanto mais em português, quanto mais em inglês. Muito pela questão religiosa. Então eu me lembro que na década de 70, quando surgiu a eutanásia, e aí perguntavam qual a sua opinião sobre isso em inglês. Eu não tinha opinião formada nem em português por conta de religião e topless, entendeu? Então, quando eu vi essas perguntas do momento, perguntas atuais, daquilo que estava existindo na época, que era a conversa do momento, eu não me posicionava. E aí eu acabava perdendo na prova porque eu não tinha opinião. E eu me lembro muito das coleguinhas que, né, já eram outro tipo de nível social e não tinham essa vergonha, essa timidez, ficavam rindo de mim. Eu me lembro que eu não queria mais ir para o curso de inglês e isso me atrapalhou muito, porque era um tipo de bullying, né, gente? E isso acabou me atrapalhando. A única maneira existente de superar de vez a timidez é se desafiar. Olha que interessante. Puxar assunto com outras pessoas, sair de fora dessa bolha. Comece a frequentar lugares novos e fazer amizade de preferência cara a cara, sem ser na internet. Isso é muito interessante porque às vezes você foi calada, ficou com essa timidez e essa vergonha, porque é o grupo que você convive, ou é a família, ou é a igreja, ou são aquelas pessoas que você está acostumado e aí você acostumou a não se posicionar. E você frequentar lugares novos, ir para outros ambientes, vai fazer com que você se sobreponha. Me lembro agora que eu fui participar de um grupo de reeducação alimentar e era muito interessante porque a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente começa a falar sobre o que a experiência da gente, como é, e isso faz com que você conheça novas pessoas. E as pessoas que você está conhecendo naquele momento, que não sabem que você é tímida, que você não tem vergonha, que elas vão começar a te ver de outra maneira. Lembra, quando você muda, tudo ao seu redor muda, as pessoas que vão estar ao seu redor, nesse novo ambiente, não vão ter a percepção de você como na igreja, como com aquele parente, como com quem você se relaciona. Vai ver uma outra pessoa, porque você está treinando para mudar. Então é muito importante isso. Seria muito interessante se vocês pudessem. Se vocês fizeram ou vão fazer isso, comenta aí para mim, tá? Deixa aí que vai ser legal outras pessoas verem isso que você fez ou está fazendo. Quando for fazer as unhas ou cortar o seu cabelo em um salão diferente, conversa com as pessoas que estão lá presentes, deixa a vergonha de lado e se posicione. Isso aqui é muito interessante, eu acho que se posicionar relacionada às suas opiniões, o que você pensa, ou algumas mudanças que você acha interessante. Falar muito sobre você nesse momento, sobre coisas, aí você tem que ver se vale a pena. Se você quer chegar num ambiente novo e já começar a falar sobre coisas que talvez
seja interessante naquele momento expor publicamente. Então, isso aí é uma dica para vocês, tá bom? Mas, de repente, falar sobre mudança de hábitos, de coisas que você se desafiou e que você mudou, experiência de trabalho que você fez, que trouxe coisas novas, porque já que a gente está querendo uma autoestima, de repente você começar com coitadismo, com eu fiz, não deu certo, ou um relacionamento muito frustrante, não seja interessante você estar se expondo nesse momento para pessoas que você está acabando de conhecer, mas falar sobre coisas que as pessoas te vejam com outro olhar. Porque se todos os outros já te conhecem com aquelas derrotas, para que você vai continuar na derrota? Então começa a falar sobre o seu sucesso em alguma coisa, porque aí as pessoas vão começar a te admirar e ter um outro olhar sobre você, já que é um exercício de mudança, né, gente, de atitude. Se uma mulher poderosa é isso, desafiar-se todos os dias vai evoluir cada vez mais e tornar-se cada dia melhor. Então, o exercício é para se melhorar, vamos, né, falar sobre o sucesso, não derrota. Nota de precaução. Não se perca. Olha a dica dele. Você quer se transformar? Sim. No entanto, você nunca deve tentar perder sua personalidade. Você vai melhorar, não substituir as partes integrantes de você mesmo, pois acredito ou não, você tem seu próprio charme. Então, o que eu falei sobre você não vai deixar de ser quem você vai se melhorar naquilo que você não está satisfeito, fisicamente, como nós vimos em outro vídeo, e coisas que você não está gostando em você, como a impulsividade que eu falei, essa timidez excessiva, essa vergonha, isso é para melhorar, né, gente? Então a gente pode estar focando nisso. Se inspira em mulher, é importante que você se inspire em mulheres poderosas, mas se inspirar é totalmente diferente de copiar, né, gente? Não vai ser cópia, mas a gente inspira. O que aquela mulher tem que eu admiro? A força dela, a luta, né? Como ela lida com outras pessoas, como ela lidou, né, com alguma frustração, como ela vivenciou, qual a experiência dela, o que ela trouxe que você admira. Então isso é interessante. Até porque quando você tenta ser algo que não é, acaba criando um personagem. E acredite, ninguém é feliz vivendo a vida toda, né, como um personagem. Ninguém é feliz vivendo a toda como um personagem, baseado em outras pessoas sem personalidade própria. Eu quero acrescentar essa sugestão dele aqui, outra coisa. Nesse treinamento que eu estou fazendo, surgiu ontem uma explicação sobre a gente não mudar quando a gente está num relacionamento com outra pessoa. Você acabou de conhecer uma outra pessoa, né? Um par, uma pessoa que você vai conhecer, que você está namorando, que você não tente passar para essa pessoa aquilo que você não é. Porque eu conheço pessoas, eu tive experiência, inclusive na família. A minha prima deixou de vir aqui na minha cidade por 10 anos porque o namorado não queria. E era um lugar que ela amava estar, vir, visitar os parentes. Então, quando você começa a deixar o outro te contornar, deixar de ser quem você é, te moldar, é horrível. Então, ela passou para ele uma imagem de que ele podia fazer decisões, um domínio, uma coisa que ela perdeu a autoestima dela por conta disso. Foi um relacionamento, porque ela ainda está com essa pessoa, que eu acredito que não tenha feito ela feliz. E às vezes você quer se comparar também, por exemplo, você está começando a namorar um cara, então ele fala muito da mãe, a minha mãe cozinha muito bem, minha mãe é muito caprichosa, minha mãe é uma excelente dona de casa. Aí para agradar o cara, você quer virar como a mãe dele e é um erro, porque você deixa de ser quem você é. Conheço uma pessoa também que passou por isso, era uma pessoa que risonha, e ele começou a criticar o sorriso dela, porque ele queria que ela fosse aquela pessoa, né? Porque os outros iam falar, o que os outros vão falar. Gente, o que os outros vão falar é problema dos outros. Porque eu me lembro muito quando a minha mãe falava, ai, o que os outros vão falar, ai, o que fulano vai falar. Gente, uma menina aí, um amor, hoje em dia já não é mais banal, mas aquele negócio que a menina engravida, depois o neném nasce.
e todo mundo tá lá amando o bebê, né? Todo mundo apaixonado pelo bebê. Então, não deixe que isso interfira naquilo que você naquilo que você faz. Não se transforme por outra pessoa. Deixe ele te conhecer como você é. Claro, tem coisas que você vai querer se melhorar. Melhorar é uma coisa. De repente você usa um tipo de roupa que não vai ser agradável para uma pessoa que está se relacionando com outro. Certos tipos de comportamento. Não no sentido de se melhorar se você perceber que aquilo realmente não é bom. Ah, você é ciumento, extremamente ciumenta, quer ver o celular do rapaz e quer a senha e quer não sei o quê, e aí tira a individualidade dele sua. Não é isso. É no sentido de não pareça ser que eu não gosto de balada, eu não gosto de música, eu não gosto de dançar, eu não gosto porque o cara não gosta. Uma vez eu até vi sobre isso, pessoas que se relacionam com o outro e deixam de ser quem ela é. Cada relacionamento que ela tinha, acho que é um filme que eu assisti. Cada relacionamento que ela tinha, se o cara fazia dieta, ela fazia dieta. Se o cara corresse, ela corria. Se o cara nadasse, ela nadava. Se o cara não gosta daquilo, ela não gosta daquilo. Então, isso aí, você vai se moldar como o outro e você não vai conseguir manter isso muito tempo, né? Foi o que falou aqui, ninguém consegue ser um personagem o tempo todo. Então, muito cuidado com isso. Então ele continua: lembro-me que na empresa onde trabalhava presenciei por diversas vezes algumas mulheres usando o mesmo corte de cabelo, a mesma maquiagem, roupas parecidas e até tentando ter a mesma personalidade da colega dele, que era Elisa, que ele já falou no outro vídeo ali, que ela não era uma pessoa de aparência, né? Do padrão de aparência que se tem, e que ela era muito atraente. E aí, né, ele tá falando sobre essa colega que ele percebeu que muitos colegas queriam parecer no trabalho como essa Elisa. Confesso que era até engraçado de ver, mas na verdade ela só estava enganando a si mesma com todo esse teatrinho tentando ser quem não era, porque elas admiravam tanto essa Elisa que elas acabavam querendo parecer, né, roupa, vestimento, maquiagem como essa outra pessoa. Não é copiar, gente, é se espelhar. Na verdade, estavam tão perdidas dentro de si que buscavam se moldar em cima de outra pessoa, para vocês verem o quanto o autoconhecimento faz falta. Porque elas não se conheciam, queriam ser a cópia da outra, né? Não é por aí, se moldar como a outra. Você tem o seu próprio brilho. Só você vivenciou as suas histórias, suas experiências, sentiu suas dores e alegrias, chorou, sorriu e viveu. Tudo isso faz você ser quem você é. Seja fiel a si mesma e honre isso. A autenticidade é um dos pilares do poder. Você é única, então seja você. Olha que sugestão incrível! Você é única, seja você. Não queira mudar pelos outros, não queira deixar de ser quem você é. Se melhore. Se melhore naquilo que você acha que pode melhorar e ficar show, melhor ainda. Mas não deixar, né? Olha aqui uma citação de Rupi Kaur. Como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Gente, que frase incrível! Fecho com vocês aqui agora com essa frase. Como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Vamos para as mudanças que são necessárias e pense nisso. Não deixe de ser quem você é, sua personalidade. Mas lembre-se, como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Muito show, né? Então vamos lá, vamos para as mudanças, vamos nos amar mais, vamos fazer as transformações necessárias. Assista os outros 3 vídeos que eu já passei aqui falando sobre esse tema, né? Baseado aqui nesse livro. E vamos para as mudanças para ficar melhor ainda. Em 21 dias a gente consegue fazer mudanças significativas. Vamos lá? Meu nome é Denise Chagas. Gratidão por você estar nesse vídeo e deixe seu comentário aí. Valeu, tchau!